Olá, está começando o sexto episódio do Papo Coletivo, o podcast do Cidadania por Imagem. Somos um coletivo de estudantes do curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, e aqui você pode ouvir os registros das videoconferências sobre cinema, audiovisual e educação que estamos promovendo durante o período de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus. O tema da conversa de hoje, que parte da videoconferência gravada no dia 17 de junho de 2020, é Conhecendo a Rede Kino. Conversamos com a nossa companheira de curso, Tereza Cis Brasil. Ela é uma das coordenadoras da Rede Kino, a rede latino-americana de cinema e educação, e contou pra gente sobre a história da rede, seu envolvimento com o Festival de Cinema de Ouro Preto e as contribuições para a área de cinema e educação. Contamos também com a contribuição de Maria Leopoldina Pereira, que também é coordenadora da rede. A mediação é de Matheus Hoffman, nossos produtores e produtoras são Lânia Lopes, Mariana Mendes, Matheus Hoffman, Pedro Romeiro, Vinícius Curvelo e Thomas Gamboa. A gravação e edição das videoconferências fica por conta de Ivan Rocco, Mário Marinato e Vinícius Curvelo. As artes visuais são de Pedro Romeiro e Rafaela Whittaker. Deixamos aqui também nossos agradecimentos a todos e todas que participam das nossas videoconferências e que contribuem para uma conversa ainda mais rica. Bom podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao sétimo encontro do Cidadania por Imagem. Hoje a gente vai conversar com a Tereza, que é uma pessoa que está muito próxima da gente desde sempre, assim, ela é da minha turma de 2017.1, e ela vai contar para a gente, vai nos apresentar, na verdade, né, a Rede Kino, da qual ela é coordenadora, uma das coordenadoras, né? Por que a gente começou a pensar nesse tema? Primeiro, porque a Rede Kino é um elemento que está presente o tempo inteiro na graduação, né? No curso de licenciatura em cinema e audiovisual, a gente ouve, desde o primeiro período, a gente ouve falar da Rede Kino. Só que a gente pouco entra no que de fato é a Rede Kino, a gente não tem uma aproximação tão grande durante a graduação. Sendo que a Rede Kino, né, é uma rede, a rede latino-americana de Cinema e Educação. É esse o nome, né? Isso, Rede Latino-Americana de Cinema e Educação. E nós estamos nos formando justamente... Audiovisual, cinema, educação. Ah, audiovisual, cinema e educação. No site não tem o audiovisual. Tem. Não, eu tô vendo aqui, no site da Rede Latino-Americana de Cinema e Educação. Ai, perdão. Culpa minha, então. Enfim, eu acho que tudo faz, gente. Vamos lá, Vamos continua. seguindo, Continua, vai. Daí a ideia é que a gente conheça melhor a Rede Kino a partir de hoje, né? A gente possa se sentir mais convidado a fazer parte, né? Eu acho que é um dos principais objetivos dessa conversa. E também porque a gente estava um pouco assim nesse movimento de que a gente sempre fala aqui de reinventar a roda, né? Porque a gente está com essas angústias relacionadas à nossa área, né? O que é um educador audiovisual? Qual que é o nosso espaço? Quais as garantias que a gente vai ter quando a gente se formar e for para o mercado de trabalho. Então, a gente pensa muito nessa construção de um grupo de apoio que vai trabalhar nesse reconhecimento, né, do que são esses profissionais. Então, acho que a Rede Kino está trabalhando já nisso. Então, a ideia é a gente entender melhor como ela funciona. Enfim, vou terminar por aqui minha introdução. Eu vou pedir para a Tereza se apresentar, falar um pouco sobre quem é ela. Eu acho que nem todo mundo conhece ela tão bem assim como nós, que somos da mesma turma. Mas, Tereza, se apresente e comece a falar sobre a Rede Kino, o que você faz nesse papel de coordenação, o que é a Rede Kino, enfim, seu momento. Pode ir lá. Oi, gente. Tá, eu vou começar a falar um pouco de mim, que eu acho que meio vai dando para entender, assim. Aí, quando eu for falar do histórico da rede, que vai ser daqui a pouco, acho que a Dina tá aí, tá, né? A Dina tava aí? Maria Leopoldina Pereira, que também é coordenadora da rede e acompanha os encontros da rede há mais tempo que eu. Se a minha internet ficar ruim, me avisem que eu saio do quarto e vou para outro lugar, porque aqui é meio longe do mundo. Então, meu nome é Tereza. Eu me formei em bacharelado de realização audiovisual na Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul. E desde o começo do curso eu já comecei a me aproximar com a educação, que aqui
em Porto Alegre, tem o Programa de Alfabetização Audiovisual, que é um projeto incrível, maravilhoso, que outro momento a gente pode falar, tem mil coisas maravilhosas sobre ele. É um dos projetos mais amplos, assim, no sentido de trabalho de política pública em cinema e educação, assim. E ele é ligado à universidade, é ligado à prefeitura, enfim, outro momento a gente fala disso. Mas desde 2013 eu fui pela primeira vez bolsista desse programa, que fiz assistência para oficinas, assim, que a gente dava oficinas na época, depois mudou um pouco o formato do programa e tal. E foi a primeira vez que eu me aproximei disso. Aí, em 2014, eu já comecei a dar oficina numa escola de artes. Em 2015... O que eu fiz em 2015? Eu me formei, fiz TCC. E em 2016 eu me formei, terminei, estava formada e voltei a pensar em ir para esse lado da educação. E foi quando eu fui pela primeira vez para a Cineop, que é onde acontecem os encontros da Rede Kino, os fóruns da Rede Kino, em 2016. E aí trabalhei no programa de alfabetização audiovisual em 2016, depois, em 2017, aí resolvi fazer a licenciatura, né? Foi na Cineop que eu resolvi entrar na licenciatura, foi ouvindo as conversas de lá, conversando com as pessoas de lá, que eu achei que era esse meu caminho mais do que fazer um mestrado naquele momento. E aí, em 2017, eu entro na licenciatura da UF, e já em 2017 eu entro como bolsista do Laboratório Kumã, que é o laboratório que realizava, na época, o Inventário com a Diferença, agora outros projetos, enfim. Em 2018, a gente começa aquele projeto que a maioria deve estar mais ou menos familiarizada, que é de uma formação continuada com professores, que começa com César e com Douglas, que são professores da licenciatura e do bacharelado, coordenando, e eu e o Eduardo de bolsistas, assim, estagiários e os professores. No segundo semestre, os professores e os bolsistas já são os coordenadores do projeto, enfim, e já chamou outros professores, enfim, aí eu já não estou tanto, volto para Porto Alegre. Mais ou menos esse meu caminho, não sei se deu para entender muito bem, mas... a Maria Angélica dos Santos, que é coordenadora do Programa de Alfabetização Audiovisual, e o César Milhorim, que é o coordenador do Kumã, tem ligação muito próxima com a Rede Kino. Então, eu fui me aproximando muito dessas pessoas, assim, então, e seguindo e entendendo um pouco qual era o caminho da Rede Kino aí, e percebi logo de cara, ao entrar na licenciatura, que a Rede Kino não era... Não sei qual é a palavra, mas enfim, que não se falava muito, assim, se fala por cima, mas ninguém sabe muito bem o que é, não se fala, não tem muito uma relação próxima. Os próprios encontros lá de Ouro Preto, teve, acho que 1 ano que os alunos da licenciatura foram como grupo para esse encontro, mas já foram, o João e a Liana já foram coordenadores da rede, no ano, quando eles saíram eu entrei, então sempre faz, pelo menos desde 2016, tem aluno do curso que é coordenador da rede, e a rede não é assunto, né, isso é estranho. E aí, quando vi no Traz, naquela reunião, 2 semanas atrás, ou 3, essa ideia de criar uma associação dos educadores audiovisuais, eu pensei... Isaac também era da pós e foi muito atuante na rede, né, nesses anos. E... o que eu estava falando? E quando vi no Traz isso, eu falo, bom, a rede que não existe, ela tá aí, sabe? E mesmo que talvez a gente não se sinta representado, talvez tenha questões políticas aí dentro, aí a gente tem que descobrir e entender o que é isso. Mas eu estou aqui hoje para apresentar um pouco o que é a rede, quais são as nossas ideias do ano passado para cá e o que a gente vai tentar trazer para esse Cineop desse ano. E convidar
a participar, assim, porque eu acho que essa ideia de rede, ela, para mim, e aí vai ser um relato bem pessoal, assim, então, se a Dina quiser falar um pouco, a Laura, que já foi em mais de um encontro também, não sei quem mais está aí, que está há mais tempo, é legal para ter outros relatos, assim, eu vou fazer um relato bem pessoal, porque eu acho que essa ideia de rede, para mim, tá nisso de estar junto, de estar compartilhando, de tentar criar possibilidades e principalmente disso que o Matheus falou, de não precisar reinventar a roda toda vez que uma professora resolver fazer cinema em sala de aula, sabe? Tem um ponto legal de reinventar a roda, de descobrir, mas tem um ponto de não precisar partir do nada e descobrir sozinha se já existe alguma coisa encaminhada e se tem um lugar, um ponto de referência que tu pode te basear e partir daí descobrir teus erros, teus acertos, enfim. Acho que é um pouco isso. A Redkino, alguma coisa aí? Eu vou agora fazer mais um histórico, assim. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que pode seguir. Tá. A Redkino, ela surge em 2009 de uma vontade de algumas professoras, a maioria delas universitárias, que são a Inês Teixeira, da educação. Eu vou falar, porque aí, tem isso, o cinema educação, tem gente que vem da educação e tem gente que vem do cinema, né? E tem gente que não vem de lugar nenhum, mas enfim, que vem de outros lugares, enfim. Mas que eu acho que faz diferença, assim, ou não também, enfim. Mas a Inês Teixeira, que é da Faculdade de Educação da UFMG, em Minas Gerais. A Adriana Fresquet, que é da Faculdade de Educação da Pós, da UFRJ. A Rosália Duarte, que é do cinema, eu acho. Não, da educação também. Da PUC do Rio. A Milene Guzmão, que eu anotei de onde ela era e eu já esqueci. A Beth Bulara, a Marialva Monteiro, e elas fizeram esse encontro. Alguém falou alguma coisa? Sim, da PUC do Rio, a Rosália. E elas fazem esse encontro dessa vontade de cada uma de um lugar do Brasil. A Milene é do sul da Bahia, ela tem um grupo lá, e de vários lugares do Brasil, e elas têm esse desejo de criar alguma coisa, um coletivo, uma ideia de conseguir pensar as coisas junto, de estarem juntas, assim. E aí, no encontro de cinema e educação na UFMG, elas criam a Redkino, e isso em agosto de 2009, em dezembro, tem o primeiro fórum da Redkino na UFRJ. A partir disso, esse primeiro encontro é na UFRJ, e a partir do segundo encontro, em 2010, ele já é acoplado à Cineop, que é a Mostra de Cinema de Ouro Preto, em Minas, que é uma mostra que eu acho muito especial, assim, não só por causa do tema da educação, mas porque ela tem ela acolhe o encontro o Fórum da BPA, que é a Associação de Arquivo de Preservação Audiovisual, e acolhe agora, desde 2010, então há 10 anos já, o encontro de educação. E é uma mostra que tem mostra histórica, que tem mostra escolar, ela não tem essa ideia de festival com premiação, com filmes novos, sabe? Para mim é uma outra lógica, assim, e eu gosto muito de participar. Então, desde 2010, os encontros anuais da Redkino são na Cineop. O que eu queria dizer com isso? Não me lembro. Peraí. Tinha uma questão da coordenação nos anos que eu não consigo falar muito bem desses primeiros anos, assim, entre 2009 e 2015, porque eu não participava dos encontros. Eu li todas as cartas, enfim,
todos os anos, no final do encontro, se cria uma carta, que é a Carta de Ouro Preto, que é uma carta com as pretensões do grupo, com as pretensões para esse próximo ano ou para um futuro, enfim. E a rede teve um papel muito importante, tanto na não é na oficialização, como é o nome disso? Da Lei 13.006 de 2014, que é a lei que obriga a ter 2 horas de audiovisual nacional nas escolas por mês. E ela teve uma participação muito importante nisso. E aí, em 2015, se eu não me engano, surge grupos de trabalhos a partir da rede para criar um pensamento de como da implementação dessa lei. Porque ter uma lei não adianta nada, ter uma lei que obriga a ter 2 horas. Então, se fez um grupo de trabalho dentro dos participantes da rede para pensar maneiras de implementação dessa lei. Esse grupo de trabalho faz um trabalho incrível que tem num dos cadernos da SNEOP que eu tenho aqui. Mas em 2016 a Dilma cai, o Temer entra e vira uma bagunça e nunca mais se fala em implementação de lei, em projeto de cultura, de cinema na escola. E é nesse momento que nós entramos numa licenciatura de cinema, que parece que não faz mais sentido nenhum essa ideia. Mas é mais ou menos para aí que a gente está indo, né? Então, o que eu quero dizer, né, com isso tudo é que a rede ela teve um papel político muito importante já, assim, de buscar essas lideranças, de mostrar como esse trabalho é importante. E hoje, desde 2016, a gente vem buscando uma horizontalidade na coordenação como é que eu vou dizer? E uma abrangência mais nacional, assim, porque antes ela ficava muito Rio e São Paulo, assim, e Minas. E então, em 2016 já tem uma pessoa que é do Nordeste, tem a Marcela Borella, que é de Goiás, tem a Juliana, que é de Porto Alegre, a Daniela, que é uma professora de escola de Porto Alegre, então tipo, já também sai um pouco desse âmbito acadêmico, porque tem essa ideia, né? O cinema educação, o cinema audiovisual educação, teoricamente a gente está falando de 3 coisas, assim, né? A gente está falando de escola, professores de escola, de cinema, cineastas, pessoas que fazem filmes e que buscam ou mostrar seus filmes em lugares, ou conversar com outras pessoas, ou seus filmes serem afetados ou não pela educação, enfim. E a academia, né? A universidade, enfim. E eu acho que a gente, nessa licenciatura, a gente está meio no meio desse caminho, entre a escola e a academia, e que eu acho que é o espaço ideal para que essa rede aconteça, assim. Não. A rede, o Matheus pergunta se tem mais alguém de fora do Brasil. Teve, quando a gente entrou em 2018, teve uma menina do Uruguai que estava na Cineop, mas ela nunca participou, ela, tipo, foi bem difícil, assim. Ela, estar na Cineop já foi difícil, porque acho que só a gente que era do Sul entendia tudo que ela falava, então tinha que ter meio que uma tradução. Ela não entendia quem era mais de cima do Brasil falando, entendia o que a gente do Sul falava, mas não entendia. Então era sempre uma complicação, assim. A rede se propõe latino-americana como uma utopia, eu acho, assim. Tinha uma época que tinha Edocaribe no nome da rede. Agora eu acho que tiraram um pouco essa a cara do Era Rede Latino-Americana e do Caribe de Audiovisual, Cinema e Educação, se eu não me engano. Em algum momento teve isso. Mas é uma utopia de criar essa grande
coisa linda de uma rede em que todas as pessoas que falam de cinema e educação, de audiovisual e educação, que tem algum projeto, se juntam e sejam lindas juntas. Isso nunca aconteceu e provavelmente não vai acontecer dessa maneira, mas utopia, como diz o nosso maravilhoso Galeano, é feito para a gente caminhar, né? E nunca foi, eu acho que foi, Dina. Enfim. Essa questão assim de ser uma rede latino-americana, a gente estava super debatendo por conta da Adriana Fresquet, né? O primeiro contato que eu tive foi naquela live da semana passada. E eu percebi o sotaque dela, eu falei, ela não é brasileira, eu não sabia que ela não era brasileira. Daí eu e a Nívia, a gente estava especulando assim, que essa coisa de ser latino-americano vinha disso. Ela é argentina, ela mora no Rio de Janeiro há muitos anos, eu não sei quanto a Dina deve saber, a Dina foi orientanda dela no doutorado, né, Dina? Sim. Deixa eu aparecer aqui, né? Deixa eu aparecer aqui. Aparece aí. E acho que é um pouco por isso também que se propõe como latino-americana. Como ela foi uma das criadoras, ela é argentina, e na Argentina tem um projeto massa, no Uruguai tem um projeto incrível. O Inventar teve uma ligação com o Uruguai por um tempo. Então tem essas faíscas de ligações com a América Latina. Diga. Eu, como dinossauro, posso dar uma informação a esse respeito? Na verdade, no início, a gente teve um grande grupo do Equador, né? Porque tinha um programa de intercâmbio de pós-graduação da UFMG com o Equador. E esse pessoal veio em 2011, veio em 2012, até 2013 ainda tínhamos alguns resquícios. O pessoal do Chile, né, o Inácio Agüero, veio algumas vezes, junto com o Bergalá, né, que era o nosso papizo, graças a Deus não é mais, mas em algum momento foi. E sempre veio o pessoal do Uruguai, né? O ano passado a gente tinha o pessoal do Uruguai, as meninas da Argentina, em algum momento a gente teve do México, a gente já teve muita gente de Cuba também. Então, assim, mantém alguns laços, mas nem sempre dá para vir, né? O ano passado foi muito complicado, porque a Universo Produções, que na verdade banca o Cineop, né? É quem produz o Cineop como um todo. O ano passado, até dia 3 de maio, o Cineop começava dia 3 de junho, se não estou enganada, mas era 3 ou 6 de junho, na primeira semana de junho. Nós não tínhamos certeza se o Cineop aconteceria por conta de tudo que aconteceu nesse país, né? O Ministério da Cultura acabou, enfim, tudo acabou, o sonho acabou, né? O sonho que a gente tinha construído em 2013, 2014, 2015, 2016... E ainda o resquício em 2017, com os grupos de trabalho do Ministério da Cultura e com, né, o pessoal do MEC, o setor de audiovisual, a gente tinha sonhos muito, muito grandes. E aí, com o golpe, isso tudo acabou, né? Acabou. Se definir. E o ano passado, inclusive, acabou o patrocínio, né? E aí, no final, como a Universo Produções é uma puta empresa que produz o Festival de Tiradentes, a Cineop e o Festival de BH, eles conseguiram o patrocínio da CEMIG, assim, nos 45 do segundo tempo. E aí a Cineop aconteceu. E alguns convidados internacionais, eles tinham, né, passagem, pelo menos, para vir, né? Porque, em geral, não são pessoas que têm possibilidade de estar vindo. Mas a gente já teve bastante pessoas de fora. O ano passado, realmente, a gente só teve o pessoal da Argentina e do Uruguai, mas em todos os outros anos, a gente sempre teve presença latino-americana. Para os encontros tem, né? O que eu queria dizer mais é que na participação ali da rede do dia a dia que é muito difícil. Na participação da rede é tudo complicado, né? Tudo complicado. E é onde a gente vai chegar. Por exemplo, que em algum momento participou com a gente, depois sumiu, né? Mas, enfim, nós vamos levando.
E eu acho que a rede tem que ser isso, assim. Tem que ser as pessoas estarem juntas e fazerem junto, assim. A gente está pensando como propor para o próximo ano, porque aí a gente, enfim, vai meio que passar a bola, alguns vão ficar, outros não vão ficar, mas, enfim, para seguir a coordenação ou não coordenação, sei lá como é que a gente vai propor. E a minha ideia é que cada vez mais seja horizontal e seja assim, tá? A ideia da autogestão mesmo, assim, tá a fim de participar, sabe mexer em WordPress? Vem. Tá a fim de, sabe, só quero ficar aqui nesse grupo de e-mails, postar as coisas do meu trabalho e aprender com as outras pessoas? Pode chegar, sabe? Eu acho que a rede pode ser muitas coisas, assim. Essa ideia que o Vino falava de uma associação que defenda uma classe, eu acho muito bonito. Eu não nos vejo como uma classe, sinceramente, porque eu acho que são várias classes. Tem os pesquisadores, tem os professores, tem os oficineiros, tem os sei lá o quê. E alguns anos atrás foi feito, inclusive, um estatuto da Rede Química para virar uma associação. Assim. Isso entrou em discussão e o grupo, naquele ano, decidiu que não queria, que queria manter de uma maneira menos institucionalizada e formal para conseguir chamar mais gente, para conseguir ter as pessoas mais próximas. Anina! Olha só! Nos encontramos em Pernambuco. Em Pernambuco não, na Paraíba. E então é isso, assim, eu acho que, enfim, depende, eu acho que com a participação das pessoas, pode ser que daqui a um ano mude, as pessoas queiram institucionalizar, pode ser que não sei, mas o que eu vejo da rede, e agora vou terminar um pouco com essa minha visão, para depois vocês falarem um pouco o que vocês querem saber, ou o que não ficou entendido, e tem uma outra parte que é dos projetos que a gente está organizando agora, mas enfim. E o que eu vejo é essa ideia de estar junto, assim, e de ser um ponto de encontro e de descentralização de informação, assim, de saber dos outros projetos, tu saber quem trabalha com isso no teu estado, tu poder entrar nesse grupo de e-mails e, sabe, receber e-mail de umas pessoas que tu nunca ouviu falar na vida, que estão lá no Acre, fazendo sistema de educação, tem gente que está trabalhando com tribo indígena, tem gente que é um grupo, os meninos lá da Paraíba, do cinema cinematográfico, eles fizeram um trabalho incrível no passado. E aí deram oficinas enfim, peraí, deixa eu chamar. E aí um dos grupos era dentro de um quilombo, uma das escolas de cinema que eles criaram era dentro de um quilombo, e os oficineiros se deram conta que falar só de cinema ali como linguagem não fazia sentido, porque estavam começando um processo de deslocamento não, como é que é o nome? De retirar eles do lugar lá, de não sei o quê. E aí eles usaram o cinema como mobilização para ir contra esse movimento político, assim. Então, olha quanta coisa tem, sabe? E para mim a rede pode ser isso, assim, pode ser um espaço de tu descobrir esses pequenos projetos, esses vídeos, esses trabalhos, e de estar junto, de dizer, ó, bah, vi que tu fez esse negócio aqui, como é que faz? Eu não estou conseguindo, ou, bah, não sei usar o software de edição, alguém me ajuda? Ou, sabe, umas coisas assim que pode ajudar, pode ser, entendeu? Desde que as pessoas se mobilizem. Acho que não adianta existir uma rede Kino, existir uma coordenação de rede Kino, se as pessoas não estão afim, entendeu? Então, institucionalizar a rede, ter uma instituição, ter um não sei o quê, se as pessoas não fazem nada por isso, para mim não serve, assim. Então, tem um pouco isso, assim, a gente lá no programa, volta e meia a gente ficava, né, Laura? A Laura tá aí ainda, não sei. Ficava, ai, a Rede Kim, ai, de novo, ai, o que a gente faz? Mas, por outro lado, sempre que tem projeto novo, a Laura, sempre que tem projeto novo,
A Angélica bota lá no grupo. Diz, olha o que nós estamos fazendo. Olha aqui, estamos fazendo uma pesquisa. Olha aqui. Porque é um jeito das pessoas saberem o que a gente está fazendo, de saberem como as coisas funcionam, enfim, sabe? Eu acho que é isso, assim. E acho que eu acredito muito nessa horizontalidade, assim. Então, eu acho que tá junto, tá, tipo, quer entrar no grupo da Rede Kino, manda, me avisa, eu boto lá, e bota teu trabalho, e bota, sabe? Eu sou muito isso, assim, eu acho que a gente tá agora eu vou falar um pouco dos projetos, e aí eu abro. Eu não paro de falar, gente. Primeiro eu não quero falar, depois não paro de falar. E a gente está com um projeto. Aí no ano passado que a gente fez, a gente começou a ler as cartas e se deu conta que as cartas eram muito utópicas. Tinham assim, a gente quer implementar a lei no Brasil inteiro. A gente quer que todas as escolas tenham cinema de visão. A gente quer, não é isso, tá? Mas tipo eram coisas muito grandes. E aí, ano passado, a gente estava ali e a gente se deu conta que no ano anterior a gente não tinha se mobilizado. A gente falou, o que a gente consegue fazer hoje? O que a gente consegue fazer para o ano que vem, sabe? Vamos fazer coisas práticas? E aí a gente pegou e fez assim. Acho que o importante... esqueci disso. Bom, quando esse grupo de trabalho da rede, em 2015, fez o trabalho de implementação da rede, uma das coisas que eles exigiam do governo era a implementação de um acervo audiovisual escolar livre. Que é o quê? Grande parte dos filmes longa-metragem nacionais são feitos com dinheiro público. Uma parte bem grande. Principalmente no auge da Ancine, que foi até poucos anos atrás. Então, essa ideia de que filme bancado com dinheiro público tem que estar disponível para o público escolar, para sessões escolares. Não para que todo mundo, não para assim, para todo mundo possa ver em casa, mas para a escola, sabe? Tem que ser público para que tu possa ter sessão escolar. Ninguém vai cobrar ingresso para isso. São para que as escolas consigam assistir, para que coletivos consigam assistir, enfim. Isso cai por terra em 2016, no golpe, e em 2018 mais ainda, enfim, sabemos onde estamos agora, ou não sabemos, né? E então, no ano passado, a gente fala, quer saber? Vamos fazer isso. Foda-se. Vamos, então a gente está criando 3 projetos agora. A gente tem 3, a gente vai lançar agora no começo de julho, 3 campanhas. A campanha do Acervo Audiovisual Escolar Livre, que é para cineastas, produtores, enfim, botarem seus filmes e dizerem, eu autorizo meu filme a ser exibido em sessões escolares. Botarem link ou não botarem link e botar o e-mail, mas botando ali o filme dizendo, só entrar em contato comigo que eu disponibilizo. 2, projetos de cinema, educação e audiovisual no Brasil ou na América Latina, que as pessoas botem ali e inscrevam seus projetos e a gente vai botar no site esses projetos, enfim, fazer algum tipo de relação com isso. E 3, trabalhos acadêmicos relacionados a cinema audiovisual e educação. Então, a nossa ideia é ter esses 3 bancos de dados e a partir disso, a partir do que a gente receber, ver, botar no site esses projetos, fazer um mapa do Brasil, onde estão cada projeto, enfim, a gente ainda não está exatamente bem organizado o que a gente vai fazer com isso, mas a ideia é ter esses bancos de dados para que a rede seja realmente um centralizador de informação, sabe? Seja realmente um lugar em que tu consiga entrar e ver, olha, existe esse projeto, e ver, olha, aqui na cidade do lado da minha tem uma professora de uma escola municipal que faz um trabalho com cinema e educação, sabe? Então, é isso que são essas coisas que são grandes, mas são pequenas, que a gente está propondo agora. O convite é para que vocês participem, que vocês entrem no grupo, que vocês estejam com a gente, porque a gente não está com perna para fazer tudo.
A gente tem a Dina, professora universitária, o Felipe e a Ana estão com uma encrenca lá na Paraíba. Eu tô aqui ainda meio assim, mas tô com outras pendências. Sou da diretoria de uma outra associação, então também me demanda algum tempo. E é isso, assim, eu acho que a gente vai conversando e vai vendo que pé a gente consegue ir, até onde a gente consegue ir, até onde alguém quer ajudar ou não quer. Mas eu acho que o que a gente quer agora é fazer botar essas 3 campanhas no ar, chamar as pessoas para colocarem seus filmes, seus trabalhos, e a gente consiga fazer alguma coisa com isso, botar para o público, para as pessoas verem, para a rede, de fato, virar uma rede, assim, nesse sentido de disseminador de informações, de braços e de coisas. É isso. Tereza, posso só complementar Claro. enquanto dinossauro? Bom, primeiro que eu não sou só professora universitária, não, tá, gente? Aliás, o que eu menos sou na vida é professora universitária, porque eu trabalho numa faculdade particular cada dia menos. Eu, na verdade, sou professora aposentada, recém-aposentada de educação infantil da escola pública e sou coordenadora pedagógica de uma escola infantil também da rede pública. Eu acho que o mais legal que a Tereza fala, e aí eu vou falar de um outro lugar que não da Tereza, e é um lugar que a gente brigou muito na Cineop, acho que um pouco antes, eu não me lembro se a Tereza já tinha chegado no ano da minha briga, mas que era justamente assim, que o que a gente queria da Rede Quino, que eu acho que era a ideia da Inês, da Milene, da Adriana e da Rosália, né? A Rosália ficou 2 anos, 3 anos só, depois ela tinha outros projetos, precisava tocar outras coisas. Inês diz que é a abuelita da Rede Quino, porque ela já se aposentou da UFMG, está terminando a carreira dela, enquanto professora universitária, pelo menos. Mas eu acho que o grande sentido era que fosse uma rede que realmente reunisse cinema e educação, né? E aí ficava sempre um ranço. Você é da educação, você é do cinema, e ficava aquela coisa esquisita, aí chegava o pessoal do cinema, porque o grande encontro realmente é na Cineop, e e a Cineop é isso que a Tereza falou. A Cineop é uma grande festa, né? Desde 2010 que eu vou, o único ano que eu não fui, que eu estava enlouquecida com o doutorado, mas eu acho que o grande barato da Cineop é isso. É que eu, que sou professora de educação básica, o menino que veio lá do Quilombo da Paraíba, as meninas indígenas lá da Clarice Alvarenga, que vieram com a Célia Patachó, com a Célia Chaquiabá, as meninas do Quilombo lá de BH, da favela, os meninos do socioeducativo, as professoras do socioeducativo, todo mundo senta no mesmo espaço. E não tem essa de, eu sou o doutor fulano de tal, né? Então, era isso que a gente queria para a Rede Quino. E o ano que foi proposto, que essa coordenação meio complicada que passou por lá. Não, vamos criar uma associação tipo Amped. Gente, quem é o professor de educação básica? Vocês não são da educação, eu vou explicar. A Amped são R$550 para você submeter ao trabalho, o que não significa que o seu trabalho vai ser aprovado. Você paga R$550 de anuidade para submeter o teu trabalho. O teu trabalho foi aceito, você ainda paga mais 350. É basicamente um salário do professor da educação básica. Aí sugeriram, vamos fazer a Rede Quino, virar um Amped do cinema e educação. Nossa, eu fui uma das primeiras a berrar, gritar e pular lá na frente. Vocês não estão me vendo, mas eu tenho 1,85 m, eu peso quase 100 quilos e falo alto pra caramba. Então, eu pulei lá na frente e falei, nem pensar, porque eu nunca mais vou. Porque, assim, eu só fui Amped quando eu estava no programa de doutorado que alguém pagava, que a universidade pagava para mim. Porque eu não tenho dinheiro, enquanto professora de educação básica, com essas minhas aulinhas merreca na rede particular, de ir no Amped. Não dá, não rola. Eu não vou na Socine, que também, ainda que seja bem mais barato, não fica barato. Fora que, assim,
A Amped era aqui em Caxambu, a gente ia. A Cineop é ali em Ouro Preto. Eu posso ir, eu moro em Minas, eu moro em Juiz de Fora. Daqui Ouro Preto, 200 quilômetros, faço, mole, vou rápido, vou até de carona. Mas imagina o cara que mora lá no Amazonas, os meninos que vieram da Paraíba ano passado, né, que precisavam de grana, que precisavam de um monte de coisa. Tem a hospedagem, Ouro Preto é uma cidade turística e tal. Por mais que a gente arrume umas gambiarras, porque em Minas sempre tem uma gambiarra, não rola. Então, assim, essa foi uma das razões para que a gente não virasse associação. O que não é fácil, né? Porque a associação ela é toda verticalizada, aí você tem uma coordenação, você tem a grana para pagar uma secretária, grana para pagar um cara que vai gerir o site e tudo mais. A Amped tem grana, né? Mas nós não temos, só a força de vontade e isso que a Tereza falou, né? Vem que tem trabalho. E o mínimo que você vai fazer aqui é ralar. Mas a gente se diverte, né, Tereza? Eu, pelo menos, tenho me divertido nesses anos. E acho que uma grande experiência que a gente tem da Rede Quino foi ter discutido a Lei 13.006. Né? Na época, o Cristóvão Buarque não quis vir, ele fugiu da gente, mas gravou uma entrevista, mandou para a gente. Então, o secretário do audiovisual foi em todos os governos, né? Ainda do PT, o secretário de audiovisual ia, até a Dora, na época, que era lá da Cinemateca Brasileira, que nem gostava muito de chegar perto da gente, mas foi lá e escutou as nossas lamúrias, né? Então, assim, sempre foi nessa perspectiva da horizontalidade e de estar junto o pessoal do cinema e o pessoal da educação, que é o pessoal que não sabe fazer nada, tá, gente? Nós, da educação, a gente vai na onda e vamos fazendo. Mas que não tem muito preparo, não tem muita coisa, que olha a câmera e fica com medo, mas faz, né? Tenta, pelo menos. Bom, eu acho que é isso. A Rede Quino é essa grande maluquice, né? Mas dá super certo. O Ouro Preto é a melhor cidade do mundo quando está rolando encontro da Rede Quino, porque o Joel Pizzini passa e vai tomar um café com a gente. Hoje, a maioria deles já morreu, mas os grandes cineastas de outrora passaram por lá e a gente sentava com aquele cheiro de mofo do Cine Brasil para assistir os filmes e foi muito legal. Sempre foi muito legal. A Maria Gladys quase matou a gente de rir, né? Falando do namoro dela com o Roberto Carlos, coisas que só acontecem no Sinop. Mas, eu ia dizer mais uma coisa, isso de Sinop foi confirmado, porque a Sinop estava até muito pouco tempo atrás marcada para junho, que era um absurdo. E aí eles adiaram e não tinham dado nada, e agora, semana retrasada, eu acho, ou passada, confirmaram que vai ter a Sinop online virtual. Eu acho que a Tereza travou no momento. Opa, Maria, a Tereza travou ontem. Então, deixa eu complementar, a hora que ela voltar, ela falar. Mas está confirmado que, pelo menos por hora, está confirmado que teremos Cineop virtual. A princípio, vai ser no final de agosto, porque ela sempre acontece no início de junho. Uma friaca louca lá em Ouro Preto para a gente beber muita cachaça, mas parece que vai ser no final de agosto. Pelo menos a Adriana já começou algum contato com a gente para a questão da curadoria. E aí abre inscrição para o pessoal da Mostra Educação e tal. Sempre é muito legal. Não sei como é que vai ser a perspectiva desse ano, com tudo nesse mundo diferente, mas eu acho que vai ser muito legal. Vamos ver se a Tereza consegue voltar aí. Mas se vocês quiserem fazer alguma questão, perguntar alguma coisa... acho que enquanto isso a gente pode... Quando ela volta, eu ajudo aqui da perspectiva. Sim. Alguém tem alguma pergunta? Porque eu tenho. Se ninguém tiver, eu faço. Mas a prioridade são vocês primeiro. Eu tenho uma bem rápida. Sobre a questão de ser um trabalho muito grande. Já foi pensado na possibilidade de fazer pequenos grupos de trabalhos regionais e assim, além de ajudar a estruturar o trabalho nacional da Rede Quino? Sonho.
É o que a gente sonha desde o início. Esse é o grande sonho de Inês Teixeira. A Inês Teixeira é uma criatura maluquinha, sabe? Assim, uma bruxa. Ela é meio bruxa. Porque ela tem assim, grandes ideias, e aí ela fala assim: ai, vocês vão fazer isso para mim. Aí ela joga uma bomba na nossa mão, desaparece, porque ela não tem Facebook, ela tem WhatsApp, mas ela não olha. Às vezes ela atende celular e de vez em quando ela some porque ela vai ver o neto, ela vai para o México ver as amigas, ela viaja. Mas ela é maravilhosa porque ela consegue congregar. Então, assim, o nosso grande sonho é esse, é pequenos grupos de trabalho. A gente já conseguiu fazer, na verdade, a gente queria regionalizar Aquino, né? Então, por exemplo, o ano passado 2018 e 2017, 2018 e 2019, nós conseguimos fazer aqui no Minas, em São João del Rei. O pessoal do Rio não conseguiu, e esse ano, né, o pessoal da Paraíba conseguiu fazer aqui no Nordeste, que foi maravilhosa em janeiro desse ano. O Felipe e a Ana Bárbara pegaram o touro A1 e fizeram aqui no Nordeste. Então, assim, a gente tem feito essas tentativas, mas depende muito do grupo que está naquela. O pessoal, sim, o pessoal de Campinas também já fez aqui no São Paulo, né? Alguns movimentos assim para aqui no São Paulo. Mas O que se dá nesses encontros, assim? O que é aqui no São Paulo? O que é aqui no então, Nordeste? Então, vou começar pela aqui no Minas. Aqui no Minas, a gente fez um encontro de todo mundo que está na Rede Quino, que é de Minas. Né? Aí nós, como é assim, tem Juiz de Fora, tem agora o pessoal que está em Diamantina, tem o pessoal de BH, tem o pessoal de Ouro Preto e tem o pessoal de São João del Rei. Esse, vamos dizer assim, são as cidades polo. Mas tem uma menina que está com a gente, a Renata, que trabalha no projeto de Cataguases. Tem o pessoal de Uberaba, Uberlândia, não, peraí. É do sul de Minas, que eu não vou lembrar agora. Não é Uberlândia, é uma outra cidade. E aí nós decidimos, qual é a cidade que é mais central? São João del Rei. Então vamos todo mundo para São João del Rei para não ficar longe para ninguém, porque o pessoal do sul de Minas, para deslocar até BH é chão para caramba, né? Porque Minas tem esse problema, né? Enorme. E aí a gente reúne essa galera, né? Tem uma parte que aí rola ainda meio acadêmica, que é dos trabalhos, o que cada grupo está fazendo dentro da pós-graduação, dentro das graduações e tal. E esse grupo de Minas era muito da educação. Com a entrada da Clarice Alvarenga e da Cristina, que são da UFMG, né, aí a coisa mudou um pouco de figura, veio mais o pessoal do cinema também junto. Mas, assim, todo mundo, de alguma forma, trabalhando com cinema e educação. Então, os encontros têm sido basicamente esses. Isso. A gente se encontra por região ou por estado, né? Lá no Nordeste foi mais por região, aqui foi mais Minas, no Nordeste foi bem por região. Tinha o povo da Paraíba, tinha o povo de Pernambuco, tinha uma boa representatividade. Tinha o pessoal do Ceará, tinha uma boa representatividade lá. E aí junta todo mundo, apresenta seus projetos, faz oficinas, trocas, e aí tem a parte cultural, exibe vídeos, né? Em geral, os vídeos que são feitos nos projetos de cinema e educação. Se rolar algum cineasta, igual lá, rolou a Clarice levou um filme. Em São João del Rei também, ela levou um filme dela para apresentar para a gente, discutiu com a gente e tudo mais. Então, em geral, os encontros são isso. Entendeu? Cada grupo que está naquela região leva os seus trabalhos, apresenta para os outros, a gente faz uma abertura para as produções dos grupos, do que está fazendo, os projetos. Lá na Paraíba foi maravilhoso. Esse pessoal do Quilombo aí que a
a Tereza falou, nossa, eu fiquei arrepiada com eles, chorei pra caramba. E estava com praticamente passagem comprada para ir para lá agora em julho. Lamentavelmente, vou ter que esperar, porque é maravilhoso o trabalho deles, maravilhoso. Uhum. Daí, Não teve, rapidão, não teve o encontro no Rio, Que nervoso. o segundo encontro de educadores, não foi da Rede Quino? Foi em 2018. Então, Foi. teve um que acho que o pessoal da UF fez. Tereza, eu não me lembro desse. Porque o Ai, pessoal gente, da- desculpa. É, Faltou luz e a internet não voltava, agora voltou. Tereza, você se lembra se teve um encontro no Rio? Teve, Acho que 2018. Foi a 2018, Liana, o João que isso organizaram, mesmo. eles eram A Liana. coordenadores. Isso. Eu acho que o mais difícil que está para sair, o pessoal do Sul também faz alguns movimentos, né? Lá o pessoal da Maria Angélica, a Valesca, que é de Santa Maria, sempre faz algumas coisas assim também. A Milene faz algumas coisas na Bahia também, lá na Unesb. Oi, para mim ou para a Tereza? Ou para para as duas. É porque, assim, uma coisa que eu estava pensando, que eu acho que é uma das diferenças primordiais, que foi até trazida aqui entre a Rede Quino e uma associação, é a questão do dinheiro, né? Que a associação, como a própria Dina falou, consegue arrecadar dinheiro, consegue pagar funcionário e tal. Daí eu estou me perguntando como que esses encontros são produzidos, assim, já que a Rede Quino eu não sei, sabe, a Rede Quino tem uma fonte de renda que permite a produção desses eventos, como é que eles se dão? De onde é que esses encontros regionais são feitos aonde, né? Com que estrutura? Como que se dão essas coisas? Sempre nas universidades. Sempre nas universidades ou de algum programa. Por exemplo, lá na Paraíba, vou citar esse exemplo da Paraíba, porque ser bem, né? O Felipe e a Ana Bárbara, que são do Semente, eles estavam no edital do Itaú Cultural, eles ainda tinham uma grana. A Inês Teixeira, que é de Minas, mas está como professora visitante no programa de pós-graduação lá da Paraíba, né? Conseguiu uma grana na universidade, então, assim, junta a mixaria daqui, junta a mixaria dali. Pede para o pessoal da prefeitura o espaço, que aí eles conseguiram um puto espaço lá em João Pessoa. Organiza com um fulaninho aqui, alguém ali pode. Então, nessa perspectiva, de alguma forma, a gente foi. Convidados mesmo que tiveram, assim, quem, por exemplo, não pertence a nenhum programa, não tinha como ir, aí o evento deu um jeito, né? Juntou uma graninha e, por exemplo, os meninos do Quilombo precisavam do ônibus para ir. Aí o projeto, né? Mais a universidade, um ônibus daqui, um pessoal dali, dá para levar. Sempre assim, sabe? Nessa perspectiva, é óbvio que já houve um tempo, por exemplo, a primeira vez que a gente foi para São João del Rei foi um tempo áureo, né? Tinha dinheiro. Então a gente foi para a universidade e tal, tinha o programa de pós-graduação estava com grana e bancou algumas pessoas que vinham mais de longe, bancou passagem. Hoje isso não rola mais, né? Acabou. E, por exemplo, o site da Rede Quino foi bancado pelo Inventar com a Diferença. Foi com grana do Inventar. Sim. Então, é isso, assim, não tem essa questão. Agora a gente vai precisar de uma grana, a gente já tirou do bolso alguns e vai ter que tirar mais um pouco do bolso agora, e vai mandar lá no grupo, ó, gente, a gente reativou o site, foi tanto, quem ajuda, assim. Não é o ideal, mas a gente não sabe qual é, assim. E é isso, ou é uma associação, e aí tem grana, aí tem secretaria, aí tem não sei o quê, ou não é uma associação, blá, blá, blá. E aí tem esses percalços. Então, a gente não sabe muito. Eu sei. Eu sei que eu não quero que a Rede Quino vire Amped. Não quero, porque se... Vamos pensar, por exemplo, no estudante de... mas, por exemplo, a nossa associação aqui dos cineastas do Rio Grande do Sul, as pessoas pagam R$100 por ano.
é nada. Mas não é nada, para estudante é alguma coisa. Eu acho. Mas é um jeito de associação ter grana para volta e meia pagar. Agora a gente pagou um software para fazer live, para os nossos encontros serem, para os eventos, o evento de 35 anos que ia ser presencial ser à distância, sabe? Umas coisas assim. É pouco dinheiro, a associação não tem muito dinheiro, mas tem dinheiro para pequenas coisas. Assim. Eu prefiro continuar na dessa. Quem tem eu acho põe, difícil. quem não tem, tira. Não, sim, mas aí a Rede Kino, ela não pode também promover ações que vão gerar alguma renda para o grupo? Isso não pode acontecer? Sei lá, um curso, um festival em que se cobra alguma entrada, não sei. Só se for de pessoas isoladas, porque a gente não tem CNPJ. Não tem. Tipo, não é formalmente. Foi justamente a briga, entendeu? Porque queria criar o CNPJ, institucionalizar, e aí cobrar anuidade. Na verdade, era uma anuidade bem razoável, bem salgada e tal. Porque era? A proposta era equiparar a Amped, Tereza. E equiparar a Amped... Talvez esse seja o problema, né? A referência que se tinha de uma associação. Exatamente. A referência que se tinha é da associação mais, pelo menos na minha área, é a associação mais cara que existe. Ela é muito cara. E assim, a Amped, até determinado ano, ela acontecia em Caxambu. Então, para mim, por exemplo, era mole ir para Caxambu, que é do lado de Juiz de Fora. A universidade dava um ônibus, a gente juntava umas mochilas, tem uma amiga que mora lá, botava um colchonete, dava tudo certo. O povo ia, ficava no Hotel Glória, que é um hotel chiquérrimo da cidade e tal. A Amped agora, assim, ela acontece... aí, assim que ela saiu de Caxambu, ela foi para... Como é que é o nome daquela praia perto de Recife? Uma praia super famosa, perto de Recife, que eu não me lembro. Depois ela foi para Floripa, né? O povo foi para Balneário Camboriú, obviamente, mas ela foi para Floripa, depois ela foi para Salvador. O ano passado é que ela aconteceu aqui no Rio, né? Aqui pertinho, no Rio. Mas, assim, depois que ela saiu de Caxambu, era só cidade, exceto Goiânia, que foi na universidade, ela só aconteceu em cidade turística e ela é em outubro. E é uma semana. Então é muito caro. Porque não fica só na grana da anuidade, fica na grana da hospedagem, da passagem. Não, e várias outras coisas, assim, que a gente batalhou. Por exemplo, até ano passado, até ano retrasado, o encontro de Ouro Preto sempre é de quarta a terça. Na verdade, é de quinta a segunda, mas tem a quarta e a terça ali, meio de orelha. E aí, a assembleia da Rede Kino era na segunda. Só que todos os professores de escola que iam participar só conseguiam chegar na sexta e ir embora no domingo, porque davam aula na segunda. Aí a assembleia só tinha professor universitário, estudante, não tinha professor de escola. Porque as pessoas da escola que vinham de fora tinham que pegar o ônibus no domingo de noite para de manhã estar em casa, ou para, enfim. E aí esse ano a gente já conseguiu, ano passado, aliás, 2019, já foi no domingo a assembleia. A única assembleia que eu participei foi ano passado. Pra tu ver. Com 10 anos de Rede Kino, praticamente. Foi a única assembleia que eu consegui ir. Então, tem umas coisas que a gente vai batalhando. Óbvio que isso é uma questão interna de Ouro Preto, porque também não tem grana e Ouro Preto nos abraçou. Tipo, a gente... Quem faz o encontro é Ouro Preto. E ali abraça a Rede Kino para... Ouro Preto não, é a Universo Produções, né? É assim, e ele nos dá um espaço para a Rede Kino ter essa assembleia lá dentro. Então, o seu fórum lá dentro. Então, é bom para nós, mas também, tipo, é isso. Eles que dão a grana toda, enfim, e a gente... Só que a gente não pode se fechar em Ouro Preto e ficar só lá, assim, tem que ter essas outras possibilidades. Mas então, só para confirmar, porque eu acho que não ficou 100% claro, a Rede Kino não pode promover nenhuma atividade que gere receita.
por conta dessas questões de não ser institucionalizado, a não ter priori não. CNPJ A nenhuma. priori, não. Entendi. Mas eu acho que não tem, enfim, poderia pegar um... sei lá. Acho Não. Sem CNPJ, não. Né? Mas nada impede, por exemplo, de fazer uma vaquinha não, mas- online para nada promover impede. alguma coisa Não, assim. vaquinha né? online Isso nada não. impede. Nada A gente, impede. inclusive, cogitou isso ano passado e não chegou Sim. em conclusão nenhuma, mas não impede. Uhum. Pode ser um jeito, inclusive, de fazer acontecer, assim. Ano passado a gente chegou a pensar nisso, a gente fez uns cálculos de dinheiro de site, de grana que custaria, quanto a algum rede momento, custaria, Tem assim. que fazer E aí a gente pensou em fazer isso, fazer tipo isso, uma vaquinha meio aquelas, como é que é o nome? Que não tem uma meta, que é tipo contínuo, Flexível, né? Contínuo. que sei lá, os professores doutores universitários possam botar seu dinheirinho por mês ali, enquanto a gente bota 5 pila. mas eu acho que a perspectiva é essa, sabe? Porque tem professor que passa um mês em Paris todo ano, pode ajudar a gente. Sim. Vários. Total. Acho que tem que ser por aí mesmo o caminho. Sim, ser democrática para todo mundo. Isso. Eu tenho mais questões aqui, mas alguém tem alguma pergunta? Senão eu faço aqui, se alguém tiver. Tem, gente. Ninguém tem nada? Então eu vou fazer. Sobre a assembleia que vocês falaram, tem essa questão da Carta de Ouro Preto, né, que vocês criam com as pretensões do grupo, tá? Como é que se dá essa dinâmica assim? Todo mundo se reúne? Quem é que redige essa carta? Quais as conclusões? Como vocês chegam nas conclusões, sabe? Como é que se dá esse trabalho? Assim, normalmente é assim. Vou dar o exemplo do ano passado, tá? Que foi o ano que eu já estava na coordenação e coordenei. No começo do encontro, na sexta, eu acho, quinta ou sexta, a gente faz uma abertura dos trabalhos. Então, a gente propõe, fala mais ou menos o que vai acontecer, se apresenta e tal, para quem está lá. Aí, meio que junta um grupo de... Se vai mudar a coordenação naquele ano, se já está meio pensado nisso, as pessoas já começam a conversar, ver quem é que vai fazer ao longo do encontro, pensam. E vai se criando um grupo, meio autonomamente, meio não. Ano passado foi só a gente que era da coordenação mesmo, que acabou escrevendo. Mas às vezes bota alguém, se quem quiser colaborar, entra, fala comigo nesse telefone aqui, quem quiser colaborar. Aí a gente acaba redigindo uma coisa mais ou menos... Teve ano que um grupo de trabalho escreveu ao longo do encontro, e aí a assembleia era basicamente aceitar ou não aceitar a carta, mudar a vírgula da carta, lembra? Teve um ano que era uma discussão sobre emancipação, ou emancipado, ou emancipatório. Bota, não põe, não põe. Bota, não bota. E eu, gente, pelo amor de Deus, a gente está em assembleia, a gente está discutindo palavra de carta, sabe? Junto o povo da educação do cinema, corre-se o risco de discutir o sexo dos anjos. Ai, tem gente que é Paulo Freireana, tem gente que é não sei o quê, tem gente que é deleuziana, e aí cada um quer botar os seus termos lá dentro, enfim. O que a gente tenta fazer é pensar um pouco o que foi esse encontro, como esse encontro bateu na gente. Teve em 2016, tinha tido o crime da Samarco e Mariana, e a gente estava ali do lado, então não podia também, isso não está na carta. No ano passado a gente falou um pouco das questões indígenas, porque a Célia Chacriabá estava lá, a Patrícia estava lá, e tiveram falas muito potentes lá. E aí a gente faz uma carta do que a gente se coloca, assim. E aí depende muito de quem está escrevendo, depende muito do que aconteceu no encontro, depende muito do que... Enfim, é isso. Teve ano que a carta propunha era implementar a Lei 13.006 no Brasil inteiro. E ano passado a gente vai criar essas plataformas aqui para tentar fazer a rede funcionar.
Aí lê a carta, assim, é uma coisa meio de quem está no encontro e como funciona. E ela pode ser... Ela é um documento daquele encontro, ela é um documento de quem está ali naquele momento, mas ela pode ser também um documento político, assim, de chegar e dizer, ó, nós somos essas pessoas, a gente esteve nesse encontro, a gente quer isso. Senhor deputado, tu pode nos ajudar a botar essa lei aqui? Tu que escreveu essa lei, olha aqui o que a gente acha dessa lei, a gente é profissional nisso, olha o que a gente acha que tem que mudar no texto dessa lei. Dá para fazer, entendeu? Eu acho que deve fazer. A gente, nesses últimos 2 anos, a gente sentiu que não era isso, porque não tinha conversa política nesse momento. A nossa política tem que ser no chão, agora, a gente acha. Uhum. Eu ia já trazer, então, uma pergunta com relação a isso, assim. Como é que foi na prática essa questão da Lei 13.006? Como é que foi assim na prática para fazer isso acontecer? E também um questionamento que a gente tinha quando a gente estava debatendo ali essa coisa de criar uma associação ou não, como é que seria isso? É que a gente tem essa visão de que uma associação institucionalizada e tal teria uma facilidade maior de chegar aos agentes do poder e de tentar exigir, com algumas aspas, assim, essas mudanças, né? Sei lá, a criação de uma lei, essas proposições seriam mais facilitadas pela figura de uma associação, né? A gente estava tendo essa discussão. Daí, eu não sei, por exemplo, a Rede Quino, ela poderia dar suporte para uma pessoa que está querendo levar esses questionamentos para uma questão mais local, sabe? Por exemplo, no Rio de Janeiro, na cidade tal, na Secretaria de Educação daquela cidade. Por exemplo, aqui de Bafor Roxo, na Secretaria de Educação aqui de Bafor Roxo, a Rede Quino consegue chegar também e propor essas contribuições de lei, enfim. Não sei se ficou claro, acho que eu divaguei um pouco. Acho que sim. Acho que sim. Bom, Tereza chegou, a lei já estava meio na discussão, mas assim, a gente começou a discutir a lei em 2012 já se falava, né? Porque o projeto de lei já existia. Aí houve uma conversa, principalmente do pessoal das universidades, com o Cristóvão Buarque. Em 2013, o encontro da Rede Quino foi em torno da discussão da lei, né, porque a lei, como quase toda a lei do Cristóvão Buarque, é vaga. Né? Posso falar de carteirinha, porque foi ele que fez a lei do piso. Porque assim, ele diz o que deve ser feito, mas não diz, não encaminha, né? Porque a questão da proposição de uma lei, e a 13.006, ela alterou, ela inseriu um artigo na LDB, né? Então, assim, a proposição, a seguir da proposição da lei, você teria que ter uma proposição. Então, assim, olha, então, para colocar a lei em vigor, vamos fazer isso, isso e isso. E ele não faz, ele apenas propõe a lei. É obrigatório, né, 2 horas mensais de cinema brasileiro. E a gente tinha um grande problema com ele, porque ele tinha um discurso que era formação de público. E essa não era nem de longe a nossa discussão. Nossa questão era acesso, acessibilidade. Eu, por exemplo, discutia muito a questão da acessibilidade. Minha tese é sobre cinema com surdos. E a questão da acessibilidade é seríssima. Seríssima. E aí houve essa discussão. Ele não foi a Ouro Preto. A princípio, ele tinha aceitado o convite. Disse que iria, mas na última hora ele não foi. E aí ele gravou um vídeo, né? A Adriana foi até Brasília na época, gravou um vídeo com ele falando com a gente, como se fosse uma conversa. Ok, daí nós fizemos uma série de proposições. Nessa época foi a Dora Mourão, que era representante da Cinemateca, muito ligada ao Cristóvão,
E foi o pessoal da Secretaria de Audiovisual. E aí foi feito esse grande campo de trabalho para discutir essa questão também da proposição, quer dizer, só a lei não basta. O que a gente vai fazer a partir da lei? Em 2014, 2015, a gente foi discutindo os desdobramentos da lei. Né? Ok, a lei foi aprovada, está aí, e agora o que se faz? 2015 foi assim o auge do nosso sonho, foi a nossa era de aquários. Por quê? Porque foi todo mundo do governo, sabe? A gente conseguiu representante do Ministério da Cultura, representante do Ministério da Educação, o secretário de audiovisual, não me lembro o nome dele, mas em algum lugar ali no livro está. O secretário de audiovisual assinou um documento com a gente, ele assinou com a gente junto com a Carta de Ouro Preto, e logo depois, em setembro, teve um pessoal, né, da Rede Quino que já foi para Brasília discutir os grupos de trabalho, e aí foi muito legal também, porque tinha gente do Brasil inteiro, né? Tinha gente do cinema, tinha gente da educação, tinha o pessoal todo na discussão. Foi muito legal, assim. E os grupos de trabalho estavam muito encaminhados. Estava tudo fechadinho, encaminhadinho. Então, assim, a gente conseguiu na Rede Quino ir para além da lei, que era o mais importante, que era essa criação da questão do audiovisual livre. Por quê? Porque não adianta você dizer que é obrigatório. E aí eu moro em Juiz de Fora, que é a quarta maior cidade de Minas, que é uma cidade universitária por excelência. A gente não tem mais cinema de rua e a gente não tem acesso ao filme brasileiro. Bacurau, e sabe-se Deus, porque Cargas d'Água ficou 2 semanas em cartaz. Mas, no mais, nenhuma produção brasileira chega. Que dirá na escola? Na escola não chega, só quando a gente enfia debaixo do braço e leva. Porque senão não chega. Não chega. Então, assim, essa discussão a gente conseguiu ir além. Essa questão da Rede Quino, a sua segunda colocação era a questão da Rede Quino como associação, se ela conseguiria, por exemplo, chegar na prefeitura. Consegue. Mesmo sem o CNPJ, mesmo sem toda essa formalização. Por quê? Justamente porque a Rede Quino congrega essa galera toda por trás. E aí, até como a Tereza falou, a Universo Produções, ela nos cede o espaço? Cede. Mas é muito bom para a Universo Filmes também, para a Universo Produções, principalmente, a gente estar lá. Por quê? Porque a Universo funciona com, né, recursos que ela capta. E aí, faz muita parte da devolutiva da Universo, e isso ela faz brilhantemente, justiça seja feita. É uma puta produção, e eles são, assim, em Ouro Preto, eles fazem um negócio que é fenomenal. As crianças todas da rede municipal vão assistir filmes lá, tem uma intensa programação de filmes, tem uma programação cultural gratuita para todo mundo da cidade, né? Tem filme, tem uma puta produção de filme na praça. Um frio do caramba, mas tem aquecedor. De filme na praça, né? Por exemplo, a gente assistiu uma das coisas mais maravilhosas da minha vida foi assistir Martírio, do Vincent Carelli, na Praça Tiradentes, cara. Isso aqui, eu fico arrepiada até hoje, porque é um negócio assim, sabe? Aquela praça é muito emblemática. Assistir aquele filme com todo mundo, sabe? O Vincent estava sentado ali e do lado dele tinha a Doninha que saiu da missa e sentou ali para ver, e do outro lado tinha o pipoqueiro, o maluco que fica bêbado na praça, que todo mundo já conhece, os meninos das repúblicas, os cineastas, os professores, os alunos. Então, assim, é um negócio muito legal. E então a Rede Quino, ela adquiriu essa tarimba e esse nome, principalmente pelo nome das pessoas que
que estão dentro dela, né? Não dá para você negar, assim. Vou falar das 4, né? Das quatro que começaram, que é Milene, Adriana, a Inês Teixeira e a Rosália Duarte, que são 4 potências, né? São 4 pessoas assim maravilhosas, super referências da área. Mas tem o César Leite, tem o Venceslau da Unicamp, tem a Maria Angélica lá né, de Porto Alegre, tem o pessoal do Grupo Mutum, que é de BH, enfim, o César, que é da UF, entendeu? Então, assim, esse povo congrega gente e tem uma respeitabilidade. Então, assim, eu continuo defendendo que esse nome que a Rede Quino construiu nesses 10 anos, nessa trajetória, apesar de todos os percalços, ele faz frente a isso. A gente já conseguiu várias coisas, a galera aí do socioeducativo. Tem um projeto socioeducativo que começou com o Inventar com a Diferença, mas chegou no Inventar por intermédio da Rede Quino, né? Em BH, que é maravilhoso. De chorar. Uhum. Não sei se eu te respondi, mas é isso. Acho que sim, respondeu sim. Eu estava até me questionando também, enfim, são muitas perguntas, mas uma delas é se a Rede Quino, você mencionou aí que teve um momento que teve uma proximidade bem grande, né, com as figuras que estavam no governo, na política, né, na Secretaria do Audiovisual. Proximidade. Alguma proximidade. Não era chapa sim, branca, né? tá? Sim, Nenhuma sim. proximidade de chapa branca. Muito pelo Sim. contrário. Não, claro. Mas eu queria saber se nesse sentido também se existe a possibilidade da Rede Quino se envolver em editais do governo para justamente financiar essas ações, alguma coisa assim. A rede, enquanto rede, não. Também não. Não. Enfim. Enquanto rede, não, mas isso que eu mas acho, assim. Dela, os grupos que são parte dela. Isso, não pode entrar em edital, mas pode, com essas cartas, com esse nome, com essa força de 12 anos, de tantas pessoas, todos esses trabalhos, tu consegue fazer pressão política. Eu acredito. Muito. Tendo vontade de fazer pressão política, de dizer o que é aquilo que a gente falava, o que é esse programa educativo nesse teu edital. Vamos, sabe, especifica, porque o cinema educação é uma área de estudo, é uma coisa, não é só cineasta fazendo oficina, já não sei o quê, sabe, tu fazendo, ela tem legitimidade, apesar de não ser institucionalizada, ela tem legitimidade pela força dos nomes que participam, do tempo que ela existe, sabe? Faz 12 anos que todos os anos as pessoas se encontram. Não é qualquer entidade que faz isso. Não é qualquer entidade. Pode, sabe, por mais institucionalizada que seja uma entidade, se tu não tem essa cara disso, de uma entidade que faz pressão, que já teve muito trabalho, que já fez não sei o quê, tu tem essa legitimidade. Tu pode ir em nome da Rede Quino e dizer, olha só, estou aqui em nome da Rede Quino e nós defendemos isso e aquilo, tá aqui a carta da Rede Quino, porque esse edital está falando de educação e cinema de uma maneira equivocada, sabe? Uma coisa, sei lá, num sentido assim. Só para te colocar, por exemplo, o povo da Secretaria de Audiovisual não deslocou de Brasília e pousou em Ouro Preto por conta dos nossos belos olhos. É porque no ano anterior a gente comeu o fígado da Dora Mourão, entendeu? Ela teve muito trabalho com a gente, porque ela foi... não sei se você já leu alguma coisa da figura, mas eu já conhecia da Socine, né? Era uma figura assim, bastante emblemática, vamos dizer assim... A gente tem o baixo clero tem uma piada, né? A gente chama de os franceses, né? O povo das referências francesas. Nós somos das referências latinas. Nós gostamos.
Apesar do Bergalá, a gente gosta muito das referências latinas. A gente fica mais com a Inês Teixeira, que adora o México, Chile, Argentina, né? E essa coisa toda. Mas a Dora Moron, ela foi no ano anterior e foi toda arrogante com a gente, chegou já com o projeto pronto, botou na mesa e falou: vim aqui explicitar para vocês o que a gente tem para a Rede Quino. Aí nós dissemos para ela: não, queridinha, peraí, não é você que tem para a Rede Quino, é a Rede Quino que tem para você. E aí criou uma saia justa, ela saiu no meio da reunião, não gostou, reclamou. E aí, né, a gente mandou a carta para Brasília, dizendo: olha, tá bom, vocês estão dizendo isso e isso, o que vocês vão fazer? A gente está aqui esperando uma resposta. O Cristóvão Buarque não veio, vocês também vão correr? E todo mundo, né? A Adriana foi a Brasília, a Inês foi a Brasília, mais um bando de gente foi. Bateram lá na porta e disseram: olha, a gente está aqui com um projeto, vários projetos, com um monte de gente que está estudando isso há um tempão, que está discutindo isso, e a gente quer conversar com vocês. Vocês vão lá conversar com a gente? E aí eles foram, mas não foi pelos nossos belos olhos, nem porque a gente batia a palminha para eles, muito pelo contrário. Depois a gente acabou batendo, mas naquele momento não, a gente chamou mesmo para conversa. Uma pergunta. A Rede Quino tem alguma relação com o Forcine? Não. Pessoas da Rede Quino estão, né, no Forcine, mas relação institucional, assim, ligada, não. O Forcine sempre foi uma entidade, um coletivo de instituições de formação em cinema universitária, assim, né? De formação em cinema nesse sentido, não do cinema educação como a gente entende, assim, né? Então, eu falei no Forcine 2018, que foi em Porto Alegre, acho que foi. E tinha uma mesa sobre educação nesse sentido, educação básica, assim, o cinema educação fora da institucionalidade universitária, e as pessoas olhavam para minha cara com uma cara de susto, assim, porque para eles era o oficina, ou, sabe, cineasta dando oficina, ensinando a fazer roteiro, ensinando a fazer não sei o quê, e o jeito quando eu falei das minhas experiências e do jeito, e da Rede Quino, e de sabe, foi um susto. Então, o Forcine não... O que eu conheço com Forcine, eu conheço muito pouco, mas nunca se aproximou dessa relação que a gente tem, assim. É a mesma coisa da Socine, né? A Socine agora tem aquele GT, né? Faz uns 3 anos. Depois passou pela gestão do César. Isso. E o pessoal começou a enviar trabalho, mas, por exemplo, eu fui a uma Socine em São Paulo, que era a Dora Mourão ainda, que era a presidente, né? A dita cuja, e eles recusaram todos os trabalhos de educação, todos os trabalhos. Nós enviamos trabalhos, nós combinamos assim, todos os programas, o pessoal da Milene, o pessoal da FMG, o pessoal da FJ, todo mundo combinou de mandar trabalho. Nós enchemos eles de trabalho. Só a Adriana e a Grace, que falava sobre videoarte, então a questão dela não era tanto educação, era muito mais para o lado da arte, apesar dela ser professora do Pedro II, a formação dela era artes, não era uma formação mais para educação. Só foram aceitos 2 trabalhos, o da Adriana e o da Grace, que a formação dela era outra. E a Adriana, porque carregava o sobrenome, né? Carregava o nome, ela já tinha um nome na área Mas mesmo assim, a mesa da Adriana, por exemplo, foi super... Sabe aquela mesa, tipo, 2 horas da tarde, logo depois do almoço, que todo mundo vai chegar atrasado? Foi desse jeito. Agora não, tem mais uma abertura e tudo mais, mas assim, é muito complicado. Eu não sei nada da história do Forcine, de verdade, assim, mas é isso, ele é
esse fórum que a Socine é essa associação Da sociedade. que é a sociedade, sei lá, de quem pesquisa cinema, né? De quem fala. Então, os encontros, eles são enormes, assim, não é tão grande quanto a Amped, mas é muito grande, assim, de ter 11 salas ao mesmo tempo. Sim. E é enlouquecedor tu não poder ver, assim, tu fica, tipo, tu tem que escolher um de 11 de manhã, um de 11 de tarde, E é muito francês também. É tudo e aí, é bem tudo muito francês, assim, Fernão bem Ramos, academia, assim. Fernão Ramos numa sala, não sei mais quem na outra, o fulano de tal, né, na outra. E o Uma enciclopédia em cada sala. E o Forcini é bem menos acadêmico do que isso, o que eu participei também, mas ele faz uma discussão muito da universidade, assim, enquanto um é uma discussão de pesquisa, cabeção, cinema, linguagem, a estética, o outro é uma coisa da universidade, do dia a dia, dos cursos, de que disciplinas, não sei o quê, como são os projetos de extensão de um curso do outro. Mas realmente, assim, a mesa que eu participei de educação eram projetos de extensão, a maioria deles, mas muito distante do que a gente entende por cinema educação nesse sentido, assim, muito distante daquilo que a gente falava de botar uma disciplina de cinema educação nos cursos de bacharelado, muito, muito distante mesmo, assim, de pensar o cinema educação dentro dos cursos de cinema. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém está falando? Não? Bom, se ninguém tiver, eu tenho mais umas. Tô colecionando perguntas aqui, gente. Deixa eu ver qual é. Ah, tem uma assim que eu queria perguntar, porque desde o começo, assim, a Dina já citou o Bergalá 2 vezes. A gente sempre traz o Bergalá aqui nesses encontros. E eu queria entender. Não, graças a Deus ultrapassamos Bergalá. Era isso que eu ia perguntar. Como é que se dá essa relação? Ultrapassamos Bergalá. Enfim, como é que se dá essa relação com Bergalá e esses outros teóricos? Culpa da Adriana Fresqueira. Totalmente. Mas é muito engraçado. Mas é muito engraçado. Pode falar, Tereza. Não, muito engraçado, assim. Óbvio que cada um depende muito, assim, né? Enfim, o que tem me incomodado nos últimos encontros, e acho que no ano passado até deu uma melhorada, que sempre se voltava, assim, né? Tipo, era uma discussão que avançava muito pouco, assim, porque tinha gente que estava vindo pela primeira vez, aí voltava, não sei o quê. Mas ano passado eu e a Dina fizemos parte da comissão de seleção dos trabalhos acadêmicos, e todas as referências de todos os projetos era Bergalá, Fresquet, Melhori, Bergalá, Fresquet, Melhori, Bergalá, Fresquet, Melhori. E óbvio que eles são referências, mas sabe, tipo, vamos achar outras. Mas isso a gente... assim, essa aproximação do Bergalá foi porque quando a Adriana criou o Cinead, né, e ela descobriu essa questão do cinema e educação, começou essa discussão. Na época, o Cinead tinha grana, o Bergalá veio dar uma consultoria para o Cinead. Ele foi consultor do Cinead, que é o grupo da Adriana na UFRJ. Se eu não me engano, foi a UFRJ que traduziu o Hipótese Cinema. Sim, foi. A Márcia traduziu, a Márcia era do grupo. A Márcia traduziu com autorização do próprio Bergalá e a UFRJ bancou, a Hyperlink que publicou, mas com a grana do edital da UFRJ, né? A tradução. E aí fizeram a Adriana, César, quem estava? A Inês Dulce, a Inês Teixeira, eles fizeram um dossiê, né? A Revista Contemporânea de Educação, que é da UFRJ, fez um dossiê Cinema e Educação, que foram 2 números da revista,
E aí tinha texto do Bergalá e dessa galera toda. E aí começou essa história do Bergalá, e aí, obviamente, que ele foi, né, já estava com a consultoria paga, ele foi a Ouro Preto. Mas o Bergalá, no final das contas, gente, ele estava muito engraçado. No último ano que ele ficou com a gente, se não me engano, foi 2012. Se não estou enganada, se não me falha a memória, 2012, início de 2013. Foi muito engraçado, porque ele foi conversar com a gente na UFRJ, a UFRJ estava em greve, aí a gente não podia se encontrar lá, nós fomos para a Estação Botafogo, e aí tinha uma salinha lá no final, assim, da Estação Botafogo, um negócio meio... Ele estava bem brasileirão, a gente rolava de rir, porque ele colocou a caixinha e colocou o computador, porque nada funcionava, né? Nenhuma aparelhagem funcionava. Ele pegou a caixinha, colocou assim em cima da mesa, colocou o computador em cima e começou a falar. Mas a gente, isso graças, inclusive, à tenacidade da Inês Teixeira, da própria Rosália, da Milene Guzmão, que tem outros referenciais. A Milene trabalha em Vitória da Conquista, né? Ela tem um grande trabalho lá com Janela Indiscreta, com o pessoal da herança do Glauber Rocha. Então, assim, são outros referenciais, né? E aí, como diz a Inês Teixeira, a gente foi ultrapassando o Bergalá, né? Hoje a gente já caminha para outras referências, mas eu acho, agora falando praticamente, assim, pragmaticamente, que é por isso que é muito importante a gente, no sentido de licenciando, estar lá, sabe? Porque a gente somos as primeiras pessoas que têm essa formação voltada para isso, então que consegue enxergar o cinema educação dos dois lados ao mesmo tempo, assim, se é que dá para entender mais ou menos assim. E a gente tem esse outro olhar, assim, não estou dizendo que nós somos muito especiais, mas estou dizendo que a gente é o cinema educação, assim, sabe? Não o único, mas e a gente está nesses encontros e está nessa rede com essas professoras de escola, com essas pessoas até da academia que vem de uma Socine, que vem com um pensamento de cinema educação de um outro lado. Trazer essas outras referências é importante também, sabe? E eu volto para essas campanhas que a gente está querendo lançar, que tendo no site link para PDFs de pesquisas de cinema educação, que existem muitos já nos últimos anos, vai começar a mudar essas referências também. Eu acredito nisso. A Adriana também, com o projeto de pós-doc dela, ela está produzindo um site com um monte de pesquisas e tal, que está ficando bem legal. É o projeto de pós-doc dela que está, como ela diz, entrega o Paracapes logo. E está ficando muito legal. Então, é óbvio que a gente vai colocar isso dentro da Rede Quino também, não tem como não colocar, porque tem muita gente da Rede Quino lá. Mas até mesmo diálogo com outras áreas, né? Para congregar um pouco mais, que não seja só o pessoal da educação, mas vocês têm uma responsabilidade grande. Serem o melhor de Adriana Fresquet e César Miguel. O melhor de dois mundos, né? E um monte de outras coisas. Não, estou falando só para citar as referências cariocas, né? Mas o que eu digo assim, o melhor desse pessoal que estuda cinema e o melhor desse pessoal que estuda educação e o melhor desse pessoal que junta cinema e educação, né? Para não ficar essa coisa disso. Eu acho que vocês têm uma oportunidade de fazer uma coisa que é juntar o melhor desses dois mundos. Por isso que eu estou brincando com essa coisa do César e da Adriana, que é o melhor desses dois mundos, né? E esse monte de gente que está por aí. Gente, eu conheci um projeto de Pernambuco que é um negócio maravilhoso. Projeto institucional, tá? Do governo de Pernambuco. Maravilhoso. Que, por sinal, é gerido por uma transexual. Tudo. Você lembra o nome do projeto? Depois eu falo para a Tereza e ela te fala, porque ele me deu até o cartaz, menino, mas assim, o cérebro já não tá bom. Na pandemia tá pior. Tudo bem. Mas ela me deu até o cartaz,
Cara, eu fiquei fascinada pela moça. Ela é maravilhosa. E assim, e Pernambuco também assim, tem a área do sertão que é carente de tudo, de tudo, de tudo. Porque a minha pesquisa de doutorado também foi com um cara de Pernambuco. E aí, quando eu conheci essa moça, eu falei, gente, não, vem cá, vamos Dai conversar. Santos. Hein? Dai Santos, a Nina falou, não é? Que estava lá em... A que estava lá na Paraíba. Na Paraíba. Como é que é o nome dela? Eu Dai. esqueci o nome dela. Dai Santos. Dai. Isso, Dai Santos. Nossa, maravilhoso. Eu fiquei fascinada. Imagina, pleno nordestão, a transexual que viaja pelo Nordeste inteiro, em nome da Secretaria de Educação, com o projeto de Cinema e Educação, gente, isso é fabuloso. Isso é maravilhoso. Não, realmente, isso é até estranho da gente imaginar nesse contexto que a gente vive, né? Nesse contexto político. Ver que uma coisa dessa está acontecendo agora é até surpreendente, assim. É poderoso. Sim. Bom, gente, estamos chegando aí na reta final do nosso encontro. Alguém tem mais alguma pergunta? A hora é agora. Eu tenho várias, mas eu acho que eu vou fazer para a Tereza depois. Quando terminar o Falem com a encontro, a gente gente, continua gente. conversando. Vocês têm alguma questão para a gente encaminhar aí para o final? Agora eu tô entendendo o Lucas falando das câmeras. Ninguém não dá para saber se as pessoas estão vendo ou não. Eu acho, mas é ótimo essa ideia de estar gente de um monte de, né, de um monte de casas, né, de um monte de caixinhas nesse momento, cada um na sua caixinha. Vino, me fala o que tu achou aí. Vino, cadê você, Vino? Acho que ele fez que nem a minha sobrinha, colocou a figurinha. Mário, Eba. É mais uma curiosidade. Aqui em Cachoeiras, eu sou de Cachoeira de Macacu, né, no interior do Rio, tem o Macacu Cine. Você já comentou várias vezes, Tereza, sobre eles que você conhece. Olha, tem uma grande amiga em Cachoeiras de Macacu. É mesmo? Vamos conversar sobre isso depois. Alguma vez já rolou alguma coisa deles trabalharem em conjunto com a Rede Quino? Porque eles já fizeram coisa no Uruguai, se eu não me engano. Já rolou alguma comunicação entre eles, você sabe dizer? Eu tô tentando me lembrar como que eu conheci o Macacucine. Mas eu acho que foi pela Rede Quino. Mas eu não me lembro. Porque eu lembro que eu descobri o Macacucine. E aí eu falei com alguém sobre ele. E aí a Eliane me disse, os alunos... Porque os meninos que faziam né? Iniciação à docência, PIBID, faziam numa escola e foram passar um filme no Macacucine. E eu fui com eles, foi com esse grupo lá do Guilherme Briggs que eu fui. Mas eu não me lembro como que eu fiquei sabendo, mas se eu não me engano, foi numa apresentação lá em Ouro Preto, porque eu sabia que existia esse festival. E eles têm essa relação com o Uruguai que é muito louca, assim. Tipo, eles se encontraram, um pessoal... Porque o Uruguai tem uma política pública, assim, na educação. Eu ainda não entendi muito bem como é que funciona, mas é política pública mesmo, assim. E encontraram um pessoal lá de Macacu, Cachoeira de Macacu, que vai dar oficina no Uruguai todo ano, uma loucura, assim, maravilhoso. Eu fiquei pensando como a Quino tem essa intenção de ser latino-americana, né, coisa e tal, mas nem talvez já pudesse ter rolado alguma comunicação. Nesse sentido ainda não, mas a galera do Uruguai teve uma relação com o Inventar, a gente quando estava lá no Cumã, a gente trocava todo mês, a gente tinha uma conversa com o pessoal do Uruguai, mas institucionalmente, enquanto que não. Isso aqui. O Iluminado, que eu não sei qual é o nome, mas está escrito Iluminado ali, perguntou: outros professores podem entrar na Rede Quino, no caso de matérias como História, etc? Sim, educação. Todo mundo. Só dizer, quero entrar. Não tem só pedagogo. Por isso que é bom não ser associação, entendeu? Não tem só pedagogo, não. Tem professor de química, tem professor de matemática, tem professor de língua portuguesa. Tinha uma menina, de que ela era professora? De física. Tem uma menina de BH que é de física.
Ela faz um trabalho com cinema e educação, mas ela é de física, da rede pública, inclusive. Todo mundo. Cineasta, Todo mundo, professor, cineasta, professor. todo mundo. Eu acho que, inclusive, a gente pode deixar o chamado aqui, né? Para quem ainda não entrou na Rede Kino e quiser entrar no grupo de e-mail, deixar o e-mail aqui no chat, né? Bota Tereza, naquela, vamos fazer aquela coisa? Cadê? Deixa eu achar Ah, aqui tem na aquela planilha, né? planilha. Tereza é a moça do e-mail. Eu sou a moça do e-mail. Deixa eu achar a planilha aqui. Enquanto isso, alguém tem mais alguma pergunta para a gente encaminhar? Se ninguém tiver mais perguntas, eu vou puxar logo o bonde. Aqui, gente, é só botar o e-mail ali, o nome, eu já tô botando ali quando eu vou adicionando as pessoas, então é melhor aí porque esse chat ele apaga quando sai da conversa, então se a minha luz faltar, é melhor botar nesse documento aí que eu tenho ele. Show. Bom, então a gente está se aproximando aí das 8 horas, né? A gente vai ainda ter essa conversa sobre o coletivo. Eu queria pedir para vocês deixarem aí suas considerações finais. Eu deixo logo o nosso agradecimento. Muito Beleza, eu estou aqui obrigado. comprometida, só para variar. É isso, foi ótima a sua contribuição, Maria. Foi muito bom. Dina, né? A gente pode chamar de Dina? Claro, por favor, Maria Leopoldina é demais pro meu gosto. Se você quiser deixar uma mensagem aí pra gente, você ia ter. Eu espero que vocês participem. Eu acho que essa oportunidade de ter a Cineop à distância é ótimo. Mas se Deus quiser, ano que vem tem Cineop presencial, eu quero todo mundo lá, porque apesar de Ouro Preto ter um ranço escravagista tenebroso, a gente se diverte muito lá, bebe muita cachaça. Quer dizer, eu não tanto mais, não tenho mais tanta idade para ficar tomando tanta cachaça, mas Ouro Preto tem uma cerveja maravilhosa, a gente queima todas as calorias subindo os morros, e é muito bom ver o cinema na rua, ver as pessoas curtindo o cinema brasileiro, né? Que é mais importante, cinema brasileiro, e discutindo o cinema brasileiro na escola, com as crianças. Porque, ainda que eu tenha me desgarrado do BH lá, eu adoro aquela citação dele quando ele fala do Godard, sabe? Que eu fui salvo pelo cinema e pela escola. Eu acho que é por aí. Eu acho que o cinema e a escola podem salvar muita gente. Ou pelo menos salvar esse mundo maluco que a gente está aí, né? E abrir uma janela nova para a gente pular, quem sabe, para Nárnia, para qualquer outro lugar aí, né? Porque esse que está aqui está difícil. E a gente precisa resistir também. Eu acho que a grande questão que a gente ficou da Carta de Ouro Preto ano passado foi isso, né? Do quanto agora a gente precisa ser resistência, né? Que a nossa existência vai depender disso, inclusive. E obrigado pelo espaço. Tereza, desculpa ter entrado. Nada, maravilhosa. Respondeu um monte de coisa que eu não saberia. É isso, eu tô aqui, né, gente? Sou colega. Acho que o meu grande questão, assim, ao trazer para vocês essa proposição de estar aqui falando desse assunto, era para a gente estar junto mesmo, assim, sabe? E eu falo isso sempre 20 vezes e vou continuar falando, assim. Principalmente, acho que desde 2016, desde o golpe, a gente já tinha essa coisa. Eu comecei a Ouro Preto, tinha acabado de sair o golpe. A Dilma não tinha sido nem... O Temer já tinha assumido, mas a Dilma não tinha nem tido a votação do Senado ainda. E desde então, o espaço de estar entre essas pessoas que são nós, assim, que são nossos pares, que discutem as mesmas coisas que nós, que querem trabalhar isso que a gente trabalha, que querem pensar o que a gente está pensando, enfim, estar junto com essas pessoas é um espaço de muita potência, assim, e de estar muito... e a Rede Kino é a gente, isso que eu queria, isso, assim, Rede Kino somos nós. Então, é a gente querer fazer acontecer
E a gente vai lançar essas campanhas agora no começo de julho e compartilhem com os amigos, com quem for, com quem é do cinema, com quem é da pesquisa, com quem é da escola. E para participar, assim, vai ter essa Cineop com esse fórum da Rede Kino em agosto, final de agosto, provavelmente não tem data ainda, eu obviamente vou dizer para vocês. Entrem nesse grupo de e-mails, é um grupo de e-mails que às vezes não tem nada, às vezes tem muita coisa, assim, para dizer, gente, olha, achei esse texto, gente, olha, não sei o que, é completamente horizontal, assim, completamente. E quanto mais gente fala, mais gente fala. Tu vê que faz 2 semanas que as pessoas estão colocando as suas coisas lá, porque vem que as pessoas recebem e respondem, sabe? Então, essa ideia de uma rede que é horizontal e que é plural e que tem várias camadas, né, no sentido de tem gente de vários nichos. O que eu ia dizer? Ela serve para a gente trocar e para a gente estar junto e para a gente, sabe? E melhorar também, né, Tereza? Porque e melhorar, óbvio. Que está trazendo uma outra referência, que está trazendo uma outra discussão, que pode nem ser que você até, né, como nosso amigo lá que movimenta o grupo, que pode ser isso, que o cara que mais fala no grupo é um cara que eu discordo pra caralho, mas ele fala um monte, e aí eu leio as coisas dele, discordo, mas que bom, sabe? E é legal, assim, fazer esse movimento, eu acho, de estar ali, de tentar... não, isso quer dizer, essa rede que é horizontal, ela depende da participação das pessoas, assim, sabe? Eu não vou ficar, coordenadora da rede, falando: oi, pessoas, se apresentem. Oi, pessoas, digam o que vocês estão fazendo. Oi, pessoas. Não vou fazer isso. Não vou, nunca pensei em fazer isso. Não é meu trabalho enquanto coordenadora. Meu trabalho enquanto coordenadora é entrar no e-mail, é adicionar as pessoas, é tentar atualizar o site, dar tudo certo. É pensar essas campanhas, é estar junto, é dizer que legal, fulano, é assim que funciona, não sei o quê, estamos aqui, estamos juntos. Tu faz um projeto em Minas também tem essa galera que faz esse outro projeto. Tu faz um projeto em socioeducativo, em Recife tem um projeto socioeducativo, sabe? Eu sinto que esse é o meu lugar de coordenação, assim, que eu nem sei se eu quero continuar, inclusive, agora, porque já 2 anos, né, Dina? Já foi. Por mais um ano a gente vai ter que colocar essas coisas de pé. Depois a gente eu faço a transição de boa. Para falar para vocês, eu tô quase abrindo uma confeitaria, mas enfim. Mas só para finalizar, que a gente já passou da hora, é isso, assim, é convidar a participar, a estar junto e dizer que não é um bicho de 7 cabeças, sabe? É o que a gente quiser que seja, é o que a gente se propuser a fazer. E eu acho que vocês, enquanto licenciandos, são essenciais nesse processo. Gente, prazerão, vou deixar vocês aí. Tá? Muito obrigado, Dina. Volte sempre, por favor. Me convidem sempre, estou adorando. Obrigada. Já estou ansioso para tomar a cachaça lá em Ouro Preto com vocês. Nossa, você vai amar, cara. A cachaça de Minas é boa pra caramba. Somos dois. E a cerveja pretana, apesar de cara, é maravilhosa. É cara. Mas esse ano, são pequenas fofocas. Pequenas fofocas. Esse ano, eu e a Dina, a gente foi como coordenadoras e a gente ganhava voucher. Foi a melhor coisa da nossa vida, eu acho, né, Dina? A gente comia nos restaurantes chiques de Ouro Preto. Todos os restaurantes finos e bebemos muito Ouro Preto. O dinheiro que a gente gastaria no almoço, a gente gastava em cerveja. Beijos, gente. Muito obrigada. Beijo, obrigado, Dina. Bom, gente, é isso. Terminamos aqui o nosso 7º encontro sobre a Rede Kino. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu, pelo menos, me senti muito convidada a participar, inclusive quero. Tá? Quando terminar aqui esse encontro, a gente começa a pensar como se envolver mais nisso. Tchau, gente. Foi ótimo. Beijo. Foi ótimo. Foi um prazer. Até semana que vem, galera. Um beijo.